Manejo das abelhas sem ferrão. O SC Agricultura ensina a fazer a transferência do enxame para o local definitivo, de forma segura e eficiente. Dia Mundial do Solo. Profissionais da EPAGRE dão seus recados sobre a importância de recuperar, preservar e usar com responsabilidade essa riqueza oferecida pelo planeta. E ainda, já ouviu falar da uva Guete? Conheça essa variedade que projetou o sul catarinense no cenário brasileiro de vinhos e espumantes de alta qualidade. SC Agricultura começando! Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa de TV da EPAGRE. Na semana que passou foi comemorado o Dia Mundial do Solo, mas a gente sabe que preservar esse recurso tão valioso é uma tarefa para todos os dias. E os nossos profissionais também mandam seus recados, destacando a importância de cuidar, de usar com responsabilidade essa riqueza oferecida pelo planeta. Olá, meu nome é Luciana, eu sou engenheira agrônoma da EPAGRE aqui de Araranguá. A gente está aqui numa propriedade que é uma produção orgânica de hortaliças, mas também eles realizam a produção em sistema plantio direto. Ou seja, eles protegem o solo deles com adubos verdes e conseguem garantir a umidade desse solo. Esse ano, Santa Catarina está passando por uma estiagem muito forte. E eu gostaria de lembrar nesse dia a importância da gente deixar o nosso solo coberto, bem manejado, para evitar a erosão, perdas de solo e garantir que a água também fique armazenada no solo. Então, vamos lembrar desse dia tão importante e lembrar do nosso solo, que é um bem maravilhoso que a gente tem e é dele que a gente tira todos os nossos alimentos. Dia 5 de dezembro, Dia Mundial do Solo. Parabéns para o solo e parabéns para todos os agricultores que cuidam do seu solo. Meu nome é Denilson Dersba, sou engenheiro agrônomo, pesquisador de solos da EPAGRE Cirã de Florianópolis. Hoje precisamos conversar sobre um tema muito importante e muitas vezes negligenciado: o solo. Muito mais de que produzir alimentos, o solo é fundamental como reservatório de água. Precisamos repensar, reavaliar a forma como estamos trabalhando o solo. Necessitamos de políticas públicas, estratégias, planos eficientes para o manejo e conservação do solo e da água. Neste Dia Mundial do Solo, o caminho é a conservação, porque solo é vida. Olá, eu sou Everton Blainski, coordenador do Programa Desenvolvimento e Sustentabilidade Ambiental, e hoje quero lembrar a importância do solo, esse recurso fundamental para a nossa vida. Dele produzimos nosso alimento, dele extraímos a água para a nossa sobrevivência e por isso precisamos preservar, principalmente tendo em mente que é um recurso finito, né? E nós temos que dedicar o nosso tempo a produzir alimentos com qualidade, respeitando a sustentabilidade e a preservação dos solos. Então, nesse Dia Internacional dos Solos, eu quero parabenizar os profissionais que atuam nesta linha de frente e os nossos produtores rurais que sabem da importância desse recurso, da importância de preservar e manejar adequadamente o solo para a produção de alimentos. Olá, eu sou Elisângela, pesquisadora da EPAGRE Cirã, e hoje eu estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre o solo. O solo é um recurso natural não renovável na escala de tempo humana. Ele é a base para o desenvolvimento agrícola, para a segurança alimentar e para o alívio da pobreza. Além de sustentar a produção de alimentos, o solo é fonte de biodiversidade. Ele é o regulador de todos os ciclos biogeoquímicos do planeta, o que torna possível a função dos ecossistemas. Pensando na sua importância, que foi definido dia 5 de dezembro como o Dia Mundial do Solo. Esse dia foi criado para criar consciência sobre a importância do solo para a humanidade, mas também para alertar sobre a degradação que afeta os solos do mundo inteiro. Então nós estamos aqui hoje para convidar a todos para celebrar o Dia do Solo, divulgando, educando e conscientizando todos os indivíduos e as nossas famílias sobre a importância que o solo tem
para a manutenção da vida no planeta. Feliz Dia Mundial do Solo! No próximo bloco, exclusivas de sabor único e cercadas de histórias e tradição. Saiba mais sobre a uva Goethe e como ela dá origem a produtos de alta qualidade como vinhos e espumantes do sul catarinense. E ainda hoje tem série especial das abelhas sem ferrão. O assunto é a transferência de enxames. Depois do intervalo, voltamos em seguida. A uva Goethe é carregada de histórias, de tradição e cultura. Trazida pelos imigrantes italianos que colonizaram o sul catarinense, ela conquistou fama por seus vinhos e espumantes. Aliás, produtos considerados únicos do Brasil. Quer conhecer um pouco mais sobre essa uva tão singular e exclusiva? O pesquisador da EPAGRE, Emílio Della Bruna, traz essas informações para você. Olá, eu sou Emílio Della Bruna, sou pesquisador da Estação Experimental da EPAGRE de Uruçanga. E a dica EPAGRE de hoje é a uva Goethe. A uva Goethe é uma uva que ela está aqui no Brasil desde os anos 1905, 1908. Foi trazida pelos imigrantes. Ela foi criada nos Estados Unidos e é uma uva que hoje só é cultivada na região sul do estado, nos vales da uva Goethe. Nós estamos aqui no município de Pedras Grandes, onde foi a origem dos primeiros plantios da uva Goethe aqui no sul do Brasil. Ela se destaca por ser uma uva muito produtiva, resistente a doenças e produzir um vinho característico. Essa uva ela também recebeu indicação geográfica de procedência. Então, os vales da uva Goethe é uma indicação geográfica que só aqui nessa região, no mundo todo, é que se produz essa uva com indicação geográfica. Ela produz um vinho com uma característica muito especial, um vinho aromático, muito leve para ser tomado. Ele pode ser usado para acompanhamento com peixes, com comidas leves. E realmente é muito apreciado por uma grande parte dos brasileiros. A grande fama dessa uva e desse vinho foi no governo Getúlio Vargas, que naquela época ele começou a usar no Palácio do Governo, no Rio de Janeiro, para receber as autoridades mundiais o vinho Goethe que era servido nas refeições, nos coquetéis oficiais do governo. Então o governo criou uma estação experimental no sul do estado, que é a Estação Experimental de Uruçanga, para exatamente trabalhar com essa uva e desenvolver ela para uma produção mais comercial e para realmente fazer com que fosse bastante produzida e que o brasileiro pudesse apreciar esse vinho tão apreciado por algumas pessoas. Então hoje a EPAGRE desenvolve trabalhos para melhorar a produtividade da uva Goethe, melhorar o sistema de condução, a fim de aumentar a produtividade e melhorar a qualidade da uva e do vinho. Nós estamos aqui num parreiral que inicialmente foi incentivado pela EPAGRE na produção. Vocês vejam a produção muito intensa nesse parreiral e com certeza vai produzir ótimos vinhos. Esse produtor produz vinhos sempre campeões nos concursos e nós esperamos que isso continue e cada vez fique melhor a produção, com o apoio da EPAGRE, com o apoio das organizações, da Associação Pro Goethe, que é a responsável pela indicação geográfica. Enfim, muitas pessoas trabalhando com essa uva, com esse vinho, para que realmente cada vez melhore mais e seja cada vez mais uma fonte de renda para as famílias catarinenses. Então, querem provar o vinho Goethe? Visite os vales da uva Goethe aqui no sul de Santa Catarina e com certeza vão apreciar paisagens lindas e um vinho de excelente qualidade. Nos visite!
A seguir, o mundo à parte das abelhas sem ferrão. Nossa série especial vai mostrar hoje como fazer a transferência de enxames após a captura com iscas. Fique atento a todos os detalhes dessa etapa importante dentro do meliponário. Em instantes, aqui no SC Agricultura. E voltamos a falar sobre abelhas sem ferrão na nossa série especial. A transferência de colônias é uma prática comum no dia a dia do meliponicultor. E ela pode ser realizada por vários motivos. Um deles é a transferência definitiva depois de capturar o enxame com uma isca. A prática exige atenção e muito cuidado para proteger os pequenos insetos. Veja agora na nossa Dica Epagre como fazer a transferência de abelhas sem ferrão de forma segura e eficiente. Olá pessoal, tudo bem? Na série sobre abelhas sem ferrão, hoje nós vamos fazer uma transferência de um enxame de jataí, de uma isca PET para uma caixa. Tá, então essa isca, nós trouxemos ela para cá, para o lugar definitivo, e vamos deixar aqui alguns dias para que ela se ambientalize e se localize novamente, né, neste local. Então, antes de nós abrirmos essa isca, nós vamos falar um pouco sobre as caixas, né? Alguns produtores, às vezes, preferem as caixas horizontais. Nessa prática, nós vamos utilizar as caixas modulares verticais, né, que são as mais utilizadas. Então, um dos procedimentos indicados quando vamos utilizar essas caixas novas, né, é nós fazermos a flambagem dela, né? Para isso, nós vamos utilizar um extrato de própolis, né, e fósforos, né? Pessoal, então o processo de flambagem, né, ele serve para que a caixa fique com o cheiro da própolis, né, que é um cheiro atrativo para as abelhas, né, e no momento que nós tirarmos ela da isca, ela vai se habituar melhor nessa caixa flambada. Qual é o produto que você está usando? E depois, com muito cuidado, também podemos aumentar, né, esse fogo, né? Então, né, o álcool ele vai queimar, né, e o cheiro do própolis vai impregnar na madeira. Tá, então a nossa caixa ela está preparada e agora então nós vamos tirar o plástico e tirar o papel que está envolvendo a nossa isca, né? Procurar sempre deixar ela nessa posição vertical, né, que é a posição que ela estava lá no local, para a gente não danificar, né, os discos de cria, né? Pessoal, então esse trabalho aqui, né, é difícil de fazer sozinho, né? Por isso sempre precisamos ter alguém que nos auxilie, né? Então eu vou chamar aqui o nosso colega Claudinei, já que estamos aqui na propriedade dele, né? Então, alguns, né, gostam de tirar, né, essa cera de entrada, né, da PET para depois colocar na entrada da caixa, né? Então nós vamos fazer isso primeiro, né? Alguns conseguem cortar isso certinho, ou então a gente, né, reserva ela de lado para depois colocarmos no final, então, ali na entrada, né? Tá, então, antes de nós cortarmos, né, a garrafa PET,
nós precisamos lembrar de algumas coisas importantes. Nós vamos ter que ter muito cuidado para não estourar, né, os potes de mel e nem os potes de pólen, porque isso vai atrair, né, o florídeo, que é um inimigo natural da abelha. E tomar cuidado também em relação à rainha, né, para nós não matarmos a rainha durante esse processo. Então são duas coisas que precisamos cuidar muito. Vamos lá, Claudinei? Vamos lá, então. Né? Então, visualizando, né, a garrafa PET, né, a gente vê que mais ou menos daqui para cima tem um pouco de pólen e um pouco de mel, e daqui para baixo então está concentrado, né, os discos de cria. Né? Então nós vamos fazer primeiramente esse corte . Acabou saindo, né, um pouco de mel lá, mais um pouquinho para baixo. Agora nós vamos abrir, né, com cuidado, né, ela solta bem as laterais, né. Muito jeitinho. Isso. Ó. Saiu inteiro, né? Então agora, né, nós vamos posicionar esse ninho, né, aqui na vertical, né? E para que ele fique, né, nessa posição, nós podemos usar, né, um pouco de cera para que ele não venha, né, a cair para os lados, né? Então aqui nós vamos colocar o outro com cuidado para não matarmos nenhuma abelha, né? Vamos colocar um pouquinho mais de cera sobre o ninho, né? Então quando nós fornecemos para ela, nós adiantamos o serviço dela. Principalmente agora, quando a gente faz essa transferência, né, porque isso causa um estresse, né, vai liberar cheiros de mel, de pólen, pode atrair inimigos naturais. Então sempre que nós fizemos, né, ou fornecemos, né, melhores condições para elas, né, ela vai ter uma possibilidade maior de êxito, né? Geralmente quando não tem muito mel, a gente não coloca a melgueira, né? Nesse caso a gente vai pôr um pouco, porque daí a gente não precisa se preocupar em alimentar a abelha depois, né? Aqui tem um melzinho que já ficou... Não botar mel lambuzado, estourado. Esse aqui tem um pouquinho melado, mas ele não tá aquela coisa que está escorrendo, senão não coloca. É só um pouquinho para ela não passar fome hoje. Isso aqui a gente vai separar e depois a gente dá aos poucos para ela, né? E aqui está tudo completo. Aí a gente vai lacrar com fita, tá terminado o serviço, né? A gente já vai devolver ela o quanto antes para o lugar dela, para ela já ir se ajeitando, né? Também, né, uma atividade importante quando a gente faz uma divisão é nós passarmos uma fita crepe nas divisões dos módulos, né? Aqui em cima, né, nós normalmente colocamos um plástico transparente, né, para nós podermos visualizar, né, o ninho sem precisar abrir, né? E depois nós colocamos ainda um plástico, né, que tenha um fundo preto, para que o ambiente dessa colmeia fique mais escuro ainda. Lembro lá no começo que eu falei sobre a cera da entrada, né? Tá ela aqui, né? Então nós vamos colocá-la de volta aqui, ó, né? Aqui na entrada da caixa, né? Porque isso vai ser o sensor olfativo, né, da abelha, para ela identificar, né, que ela está numa casa diferente, mas que é a casa dela, porque ela vai sentir o cheiro aqui, né, daquela cera que nós chamamos de pito, né, que é aquele canudinho
de cera que ela faz, né? Depois de 2 ou 3 dias, esse canudinho aqui vai estar formado novamente. Elas vão fazer isso, né? Nós vamos trazer essa caixa, então, exatamente no mesmo local onde a isca estava, né? E também levar em conta a altura onde ela estava, né? Para que as abelhas que ficaram aqui, né? Até vocês podem observar, ó, as abelhas que ficaram aqui, elas já estão identificando o local, a entrada, né? E aos poucos elas vão entrando na caixa, né? Muito bem, então essa foi a nossa dica Epagre de hoje. Esperamos que você tenha gostado. E para assistir a esse vídeo e a outros, né, acesse o canal do YouTube da Epagre. O SC Agricultura de hoje fica por aqui, agradecendo mais uma vez pela sua audiência. Acompanhe as notícias do campo e do mar de Santa Catarina pelas redes sociais da Epagre. Até semana que vem. Tchau!